poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. É sempre bom começar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras aqui nesta emissora. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui nesta emissora, você ouvinte dos podcasts, na rádio IPB também, que eu até informei um dia o horário errado. Passa às 13 e às 19 horas, e não às 9, como eu havia dito uma outra ocasião, viu, pastor? 13 e 19 horas na rádio IPB. Isso é bom. Vamos deixar bem claro aí para os nossos ouvintes. Então tá aí o nosso comentarista, como vai o senhor? Oi, Nathan, tá tudo bem, graças a Deus. Chegando de uma viagem do exterior, cansado, mas disposto aqui. Então tá bom, então vamos lá, né? Algumas bíblias trazem no fim dos livros do Novo Testamento o credo apostólico. Ele é muito conhecido entre os católicos e pouco pelos evangélicos. Creio em Deus, diz ele, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O credo apostólico é o tema do programa de hoje. Certa feita, pastor Augustus, estudando as bases bíblicas deste credo, ouvi uma irmã surpresa dizendo, mas pastor, nós vamos estudar mesmo uma reza católica. O credo apostólico, então, às vezes é tido como uma reza. E a pergunta é, ela tem razão? É somente uma reza? O que ele significa? Qual foi e ainda é a sua importância para o cristianismo, para os cristãos nos dias atuais? Assim, dá mesmo a impressão, a princípio, de que é uma reza. Porque ele tem um uso litúrgico muito intenso na Igreja Católica. De fato, ele é recitado nas missas, em outros rituais, eventos, não só da Igreja Católica, mas até de algumas igrejas protestantes, os luteranos, metodistas e até mesmo na Igreja Presbiteriana. Às vezes o credo apostólico entra para ser recitado durante a liturgia. Mas ele não tinha intenção de ser uma reza, né, quando ele foi inicialmente elaborado, né? Nós não temos certeza absoluta da data precisa da sua elaboração, mas se calcula que ele foi feito pelo século III ou IV e, portanto, está na cara que não foi feito pelos apóstolos, né? Ele leva o nome credo apostólico. Há uma história, uma tradição que diz que cada um dos 12 apóstolos contribuiu com um dos itens, né, do credo, porque são 12 pontos, né? Mas isso aí é só lenda, né? O credo ele data aí do século III para frente, talvez até século V, embora isso seja disputado. O nome credo vem exatamente da formulação em latim. É a primeira palavra em latim. Credo, eu creio, né? Em latim, e aí vai, né? E era uma tentativa de fazer um resumo àquela altura do início do cristianismo do que caracterizava o cristianismo ortodoxo. Parece que o credo foi composto durante aquela luta da igreja contra o gnosticismo, que era uma doutrina muito perigosa, que negava a encarnação de Cristo, negava a sua morte pelos nossos pecados, a sua ressurreição literal, a sua ascensão aos céus, e era uma ameaça à unidade da igreja. Então, o credo ele vem como uma resposta, porque ele enfatiza a pessoa de Cristo, ele enfatiza a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a unidade da igreja, não é? Que a igreja é somente uma igreja, é uma igreja que é católica no sentido de universal, e é uma, né? É uma igreja só e não muitas. Bom, pergunta também tem a ver com a importância de um credo para hoje. Isso, né? Exatamente, das afirmações dele, né, para hoje. Todas aquelas afirmações do credo apostólico são defendidas até o dia de hoje pelo cristianismo histórico. Nós continuamos afirmando cada um daqueles 12 pontos, embora
haja alas do cristianismo hoje que não sustentariam. Por exemplo, o conceito ou aquele ponto de que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Os liberais, eles jamais concordariam com isso. Eles não creem que Jesus ressuscitou. Ele ficaria até a morte ali, né? Exatamente, pararia naquela parte ali de que ele morreu. E eles não acreditam nem que morreu pelos nossos pecados. Ainda em caso que foi também obra do Espírito Santo, né? Aí já... É por isso que o credo, embora ele resuma muito bem o cristianismo ortodoxo dos primeiros séculos, ele seria insuficiente para nos definir hoje. Porque ele não trata, por exemplo, da doutrina da justificação pela fé, ele não trata das duas naturezas de Cristo, a sua divindade e da sua humanidade, até porque essa questão que fez parte do Concílio de Nicéia, ela foi abordada depois da elaboração do credo, né? Não era uma questão disputada, e por isso também o credo não entra na parte da trindade, embora diga creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio no Espírito Santo, mas ele não elabora a doutrina da trindade, que também é uma discussão que veio depois. Não fala da natureza da igreja, diz apenas que a igreja é uma e que é universal, não é? Sim. Mas não entra em questões como a eclesiologia, a liderança da igreja. Por isso a Igreja Católica ela pode aceitar o credo apostólico e os protestantes também, porque é muito básico, né? Muito básico. E você vai encontrar arianos, que são pessoas que vão negar a divindade de Cristo, que também assinariam, né, o credo apostólico. Então, volto a dizer, embora seja um documento importante que revela o que é que os cristãos dos séculos III em diante acreditavam, né, o cristianismo ortodoxo, contudo, ele é insuficiente hoje. Depois da Reforma Protestante, foram elaboradas confissões de fé muito mais completas, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, a Segunda Confissão Helvética, a Confissão Batista, os cânones de Dort e tantos outros documentos muito mais amplos e que já fazem corretamente a separação entre o catolicismo romano e o protestantismo, né? Mas o credo pode ser rezado, né, como eles dizem aí, né, pelos católicos sem nenhum problema, e os protestantes, os presbiterianos, também afirmam aquelas mesmas coisas, porque elas são extremamente básicas, né, bem fundamentais. Ele foi composto, então, para dar respostas àquelas perguntas da ocasião, né, da época. Exatamente. Por isso é importante, porque aquelas questões elas continuam sendo levantadas hoje, mas insuficiente porque outras questões apareceram depois que ele foi elaborado. E aí vem as outras confissões de fé. Pode ser considerado, então, uma confissão para aquela época, sim, digamos assim, mais pertinente para aquela época, porque respondeu à questão do gnosticismo, né, de Jesus uma aparência apenas, enfim. Exatamente. E não encarnado. Exatamente. E isso também nos lembra o fato, Nathan, de que a igreja ela precisa dessas confissões e desses credos. Um credo como o apostólico ou uma confissão de fé como a de Westminster, que é usada pela igreja presbiteriana, esses documentos não tomam o lugar da Bíblia, não podem tomar o lugar da Bíblia. Para nós, somente a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. Todavia, é impossível você deixar de formular um credo ou de fazer um resumo daquilo que você acredita e que está na Bíblia. Então, você já percebe na própria Bíblia, no Novo Testamento, à medida que o cristianismo ia progredindo, as primeiras tentativas de se elaborar uma confissão mais básica. Um manual, sei lá, né? Alguma coisa assim, do tipo, creio que Jesus é o Senhor, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, essas formulações mais básicas, elas já são encontradas no Novo Testamento. Tá? Então, não tem como nós fugirmos da elaboração de credos e confissões. Algumas igrejas, querendo evitar a questão doutrinária, as confusões e introduções de teólogos, né, porque eles são capazes de fazer isso mesmo, às vezes dizem assim, não, nós recebemos somente a Bíblia. Mas aí vai criar um problema, porque vão aparecer diferentes interpretações do que a Bíblia está dizendo. E quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? Então, a uma certa altura, toda comunidade, né, toda igreja vai ter que adotar um sistema doutrinário que procede da Bíblia. Porque
todos nós temos o nosso próprio credo. Nós cremos em alguma coisa. Os pressupostos, né? Exatamente. Então, embora o pessoal fala, não, mas isso é reza e tudo mais, de fato não podemos fazer disso uma reza, mas com certeza os credos e confissões são importantes para manter a igreja dentro daquela interpretação histórica que vem dos primeiros séculos do cristianismo. Você viu para dar uma orientação diante das dúvidas que surgiam na ocasião e assim por diante. Veja bem, pastor, a gente tem aqui no credo algumas pessoas que olham para ele, né, porque está ali geralmente algumas igrejas, a cultura cristã imprime Bíblias e no finalzinho lá está o credo apostólico. Sim, no nosso inário também, se não me engano. Isso. Aí eu já vi mais na Bíblia também, no inário, mas na Bíblia dá impressão, algumas pessoas pensam que faz parte da Bíblia como se fosse inspirada da mesma forma. Não é bom que se deixe claro que está ali apenas como um acréscimo no final, impresso para economizar, digamos, espaço e se coloca ali. Mas algumas pessoas pensam que é uma reza inspirada e que faz uma grande diferença, como se fosse a oração que Jesus ensinou lá do Pai Nosso. Nada. Para nós a Bíblia acaba com o Apocalipse. Então. O que passar daí é só mesmo a elaboração humana não inspirada. Então, então esse foi o assunto de hoje que a gente quis levantar acerca do credo apostólico, uma vez que ele faz afirmações que são afirmações que estão embasadas biblicamente e que não se trata de uma reza católica, mas algo que você pode ler para aprender um pouco mais acerca da pessoa de Deus, da salvação, ainda que de forma bem superficial, porque a gente precisa estar na Bíblia olhando para estudar tudo isso. Pastor, suas palavras de despedidas nesse programa. A palavra final é apenas esta mesma, de que nós devemos ficar com a Bíblia, que é a palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática, e lembrar que depois de 2000 anos de história do cristianismo, nós não podemos rejeitar a cultura, o conhecimento que Deus deu à igreja através desses séculos e que os credos e confissões refletem bem isso aí, para nos ajudar a interpretar melhor a Escritura. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.